Podemos afirmar que a mensagem central de Jesus era falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus assume uma variedade de interpretações, tanto para o judaísmo, tanto quanto para os pais da igreja e para os teólogos. Geralmente se é entendido como o domínio do céu sobre a terra. Outros a entendem como uma forma de governo dos homens sobre a esfera espiritual. Existem aqueles que alegam ser a igreja a detentora do reino, e outros afirmam que a igreja apenas faz parte do reino. Alguns dizem que o reino de Deus já se cumpriu, e outros que o reino de Deus ainda há de se cumprir. Mas se podemos dizer algo, e que se existe algum tipo de consenso entre a maioria dos estudiosos, este é que o reino é, em sentido verdadeiro, tanto presente, futuro e real. No podcast de hoje, iremos falar sobre a mensagem do reino. Eu sou o John e você está ouvindo mais um episódio Aprendendo com Texto. A primeira mensagem do reino é a mensagem do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15 nos diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os Evangelhos, e assim também como Atos, mostram que Jesus pregou o Evangelho do reino e transmitiu aos seus discípulos, que experimentaram sinais que o confirmaram. A mensagem do Evangelho são as boas novas vindas do reino dos céus, ou seja, o reino de Deus havia chegado e estaria entre os homens. A mensagem das boas novas trouxe esperança aos que estavam assentados sobre a escuridão. Jesus profetizou que esta mesma mensagem deveria ser levada até os confins do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Cristo comissionou seus discípulos a levarem esta mesma mensagem e os prometeu que o Espírito Santo os ajudaria. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Portanto, podemos observar que os apóstolos pregaram a mesma mensagem que Jesus pregava, isto é, o Evangelho do Reino de Deus. Atos capítulo 8, versículo 12. Há somente um Evangelho. Jesus o pregou, transmitiu aos seus discípulos e deixou este mesmo dever para a sua igreja. Não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo nos advertiu dos falsos profetas e a rejeitar tais ensinos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Judas também nos impele a batalhar por este evangelho, e ainda somos instruídos a não se envergonhar deste mesmo evangelho, porque neste evangelho se manifesta a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. A segunda mensagem do reino é a mensagem do arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O primeiro chamado para o reino é o arrependimento. Não existe novo nascimento para o reino sem escutar o chamado para a salvação, renunciando aos seus pecados e voltando-se do pecado a Cristo, o Salvador. Atos capítulo 3, versículo 19. Infelizmente, não se ouve falar com frequência em algumas igrejas sobre o pecado. A palavra pecado se tornou sinônimo de aversão e rejeição em muitos púlpitos. O que as pessoas querem é participar de um evangelho que dá prazer, onde elas não são e não podem ser confrontadas pelo seu estilo de vida pecaminoso. Muitas igrejas adotaram o estilo light e estão relativizando o pecado. Mas não há outra verdade que deve ser pregada, senão a mensagem do arrependimento. Pois não há crescimento e nem participação neste reino, se não houver um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 1 ao 5. É impossível participar deste reino sem o arrependimento dos pecados e sem experimentar o novo nascimento que vem do alto. A terceira mensagem do reino nos fala sobre o povo do reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Aquelas pessoas que foram aceitas na família de Deus foram transferidas para um outro reino, onde elas atuam como cidadãos, embaixadores e soldados deste reino. A transferência do crente da autoridade de Satanás para a de Cristo é descrita como um movimento para outro reino, pois vivíamos sob o jugo do príncipe da potestade que atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. No entanto, pela morte e ressurreição de Cristo, podemos assentar nos lugares celestiais, ou seja, uma nova posição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Pois agora já não somos mais estrangeiros, mas sim participantes da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Por sermos participantes da família de Deus, temos o direito de desfrutar de tudo aquilo que este reino nos oferece. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14. A quarta mensagem deste reino nos diz respeito de um reino que está dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Isso nunca deve ser entendido como possível se agirmos independentes do poder e da graça de Deus. Pois o reino de Deus dentro de nós não é uma centelha divina que pode ser inflamada através dos nossos esforços humanos para alcançar a salvação. Ou que existe uma forma de divindade em potencial, como se assim de alguma forma pudéssemos nos tornar deuses e assim perfeitos. Ao contrário, o ser humano está perdido nas trevas e alienado de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19. Mas uma verdade é expressa nesse texto. O reino de Deus não é algo físico e muito menos político, mas deve ser entendido como um reino interno e espiritual. Na aceitação deste reino, o nosso relacionamento com Deus é restaurado e somos capacitados a viver com as leis do reino e com o Espírito Santo dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Tiago capítulo 4, versículo 5. O reino de Deus é uma realidade espiritual que existe na vida do cristão e vai além dos interesses deste mundo e se expressa numa vida de amor e devoção a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Colossenses capítulo 3, versículo 1. São muitas as mensagens deste reino, mas devemos entender que este reino é puramente governado por Deus e que existe desde a eternidade. Este reino foi manifesto entre os homens mediante as boas novas proclamadas por Cristo. Por conta disso, para ser participante desse reino, se faz necessário o arrependimento dos pecados e, consequentemente, o novo nascimento. Ao nascermos de novo, participamos da família deste reino, tanto no presente quanto no futuro. O meu desejo é que esse reino avance e se faça presente em nossas mentes e em nossos corações, pois o reino de Deus é um reino vencedor e jamais poderá ser abalado ou destruído. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.